Então, nessa ação penal 503.78.0018, depoimento do senhor Ricardo Beckhauser, Pernambuco. Certo. Certo. Senhor Ricardo, o senhor foi acusado de um crime pelo Ministério Público Federal. Na condição de acusado, em situação normal, o senhor teria direito de permanecer em silêncio. O senhor não seria obrigado a responder nenhuma questão. Mas é sabido que o senhor celebrou um acordo de colaboração com o Ministério Público, na verdade com a Procuradoria-Geral da República, através do qual o senhor se comprometeu a colaborar com a Justiça e falar apenas a verdade perante a Justiça. É isso mesmo, senhor Ricardo? É isso mesmo. O senhor pretende manter esse acordo? Pretendo. Então, senhor Ricardo, eu vou lhe advertir, por conta desse acordo, que o senhor não tem o direito ao silêncio, o senhor é obrigado a responder as perguntas, e se o senhor faltar com a verdade, o senhor vai responder criminalmente, processo por falso testemunho, certo? Certo. Além disso, o senhor corre o risco e perde o seu acordo. Perfeito? Perfeito. Senhor Ricardo, esse processo envolve apenas um fato específico, que é esse contrato do Novo Sempis. A Carioca Engenharia participou desse consórcio Novo Sempis? Sim, participou. Qual é a sua posição na Carioca Engenharia? Eu sou controlador, não sou mais acionista. Hoje eu tenho usufruto das ações. A Carioca é uma empresa familiar. Da minha família, tem 70 anos a empresa. De forma que eu sou o controlador e o usufrutuário dos direitos políticos, inclusive, da empresa. E o senhor, além de controlador, o senhor de fato dirigia a empresa? Sim, eu participava, pelo menos tomava conhecimento de praticamente tudo na empresa, dentro da minha esfera. Decisões relativas a esse Novo Sempis, o senhor participou? Eu tomei conhecimento, participei de algumas, tomei conhecimento deles. O Ministério Público informa que teria havido, pelo menos alega que teria havido uma espécie de ajuste entre empreiteiras para a obtenção desse contrato. O senhor pode me informar se isso é correto ou incorreto? É correto, houve esse ajuste. O senhor pode me descrever como ocorreu esse ajuste e qual foi sua participação nele? Esse ajuste ocorreu, havia na verdade um conjunto de 3 licitações da Petrobras, que era da sede de Vitória, o Novo Sempis e o CIPD, e que eram basicamente obras de edificações. Então nós, à época, não tínhamos nem contrato com a Petrobras, mas tínhamos uma habilitação em edificações bastante top, de forma que quando soubemos que esse evento ia ocorrer, o nosso diretor, nós tínhamos um diretor de óleo e gás e privadas, que é Luiz Fernando Reis, que já inclusive depois aqui, e então ele entrou em contato com a pessoa da Andrade Gutierrez, de nome Antônio Pedro, que era o encarregado da Andrade Gutierrez da parte da Petrobras. E feito esse contato, daí em diante eles entraram em contato com algumas outras empresas que já se sabia que teriam uma habilitação para essas licitações, e ele foi me pondo a par, a mim e na verdade ao diretor-geral que é o Roberto Moscou, que também já fez seu depoimento aqui. Então, deixa eu ver se eu entendi. Eram 3 licitações e houve um ajuste nas 3 ou em uma delas? Ou... Houve ajuste nas 3 licitações. E o senhor participou das reuniões relativas a esses ajustes? Não participei de nenhuma das reuniões. Tomava ciência pelo meu diretor-geral, normalmente, o Roberto Moscou. Quem participava mais diretamente das reuniões todas era o Luiz Fernando. O senhor chegou a ter contato com os acionistas ou executivos das outras empresas que participaram desse consórcio acerca desses ajustes? Não, nunca tive. O senhor Luiz Fernando Reis relatou ao senhor se todas essas empresas que participaram do consórcio participaram também desses ajustes?
Participaram dos ajustes. Todas as empresas que formaram os 3 consórcios. Ele chegou a revelar ao senhor quem eram os representantes dessas empresas dos consórcios nesse ajuste? Ele me revelou, na verdade, os líderes enfim, desses consórcios. O líder do nosso consórcio, que era a líder era a OAS, e acho que o diretor ligado com a Petrobras era o Agenor. Mas isso ele falou para o senhor na época ou é conhecimento que o senhor teve depois, quando foi fazer esse acordo, por exemplo? Não. Na época eu tomava conhecimento, mas até via o Roberto Moscou, que ele se relacionava diretamente com o Roberto Moscou, mas a Carioca é uma empresa, enfim, que não tem muita formalidade, de maneira que eu também tinha conversas com ele. Então eu tomei conhecimento disso. E do representante da Andrade, que era o Antônio Pedro. Mas o Antônio Pedro não participou desse consórcio Novo Sempre? Não participou desse consórcio Novo Sempre, mas como eu falei com o senhor no início, esse consórcio Novo Sempre, ou a obra Novo Sempre, ela fez parte de um conjunto de 3 obras. E a Andrade, na verdade, ganhou a obra seguinte, a obra do CIPD. E o que significava esse ajuste, basicamente? O que significava era que desse grupo foram definidos esses 3 grupos vencedores das três licitações, e o grupo vencedor, enfim, definia para outras empresas que haviam sido convidadas, que fazem parte desse grupo, desse grupo de empresas, para darem propostas mais altas do que um determinado valor que era fixado lá na época. Então, por exemplo, Andrade Gutierrez, que não participou do consórcio Novo Sempre, não iria concorrer de maneira competitiva nessa licitação do Novo Sempre, é isso? Exatamente. O senhor chegou a transmitir o preço que o consórcio Novo Sempre apresentou, o senhor chegou a transmitir diretamente para essas outras empresas que não iam para a licitação? Eu pessoalmente não participei diretamente nenhum entendimento. Mas certamente o Luiz Fernando, ou talvez até o líder do consórcio, isso eu não sei. Quem era o líder do consórcio? Do nosso consórcio era a OAS. Consta no histórico aqui do caso que, inobstante esse ajuste, a empresa W Torre apresentou uma proposta de preço menor. O senhor pode me esclarecer? É verdade. Apesar desse ajuste, a informação que eu tive é que, mais em cima da hora, não digo, mas enfim, pouco antes da concorrência, souberam que a W Torre também havia sido convidada. Parece que ela havia sido convidada, depois foi inabilitada, mas depois recorreu, enfim, foi convidada de novo. Então, no caso dessa obra, ela apresentou uma proposta, um valor mais baixo do que a proposta que nós, consórcio Novo Sempre, havíamos apresentado. E o que foi feito a partir disso, então? Bem, a partir disso, antes dessa licitação, pouco antes dessa licitação, o senhor Walter Torre procurou, inclusive, meu filho na própria casa dele, assim, foi uma coisa muito rápida, obrigado. E para saber sobre esse ajuste, ele tinha tido alguma informação sobre esse ajuste, meu filho explicou para ele que haveria esse ajuste, pedindo para ele não entrar, mas ele entrou. A partir daí, na verdade, as informações que eu tenho são informações que me chegam pelos nossos diretores. A Petrobras tem um processo de rebid, né, apesar do preço ser mais baixo, ela chamar para o rebid, e a partir daí o que houve é que a W Torre foi chamada para um rebid, não deu, ou deu um valor, enfim, bem menor, insignificante perante o valor global da obra, e nosso consórcio deu um desconto bem maior, e com isso nossa proposta ficou mais, enfim, foi a proposta vencedora.
O senhor teve conhecimento na época se houve alguma espécie de vantagem financeira para a W Torre? Nós tivemos conhecimento, eu tive conhecimento via o meu diretor de que havia sido informado pela liderança do consórcio e também até pela liderança da Andrade, da outra obra, que era da Andrade, que houve uma combinação de se pagar 18 milhões de reais para a empresa lá, W Torre. E o senhor tem conhecimento se foi pago efetivamente? Eu não tenho conhecimento se foi efetivamente pago. Foi pelo menos eram feitos ou eram chamados aportes para que isso fosse pago. Mas eu não conheço, não sei qual foi o mecanismo que o consórcio usou lá para pagar. A Carioca fez esse aporte? A Carioca fez um aporte, quer dizer, um aporte no consórcio. O consórcio, para a obra acontecer, normalmente você tem que ir fazendo os aportes. Tá. Então, para pagar eu imagino, esses 18 milhões. Não, eu imagino, isso aqui eu não sei efetivamente se houve um aporte específico ou aportes específicos de 18 milhões ou se esse valor vinha nas necessidades de caixa da obra, que a obra, na medida que vai andando, vão surgindo necessidades de caixa para a obra poder andar, para girar. O senhor sabe quanto, por exemplo, a Carioca Engenharia arcou de custo desses 18 milhões? Qual que foi a parte que ele coube? A parte que nos coube foi, nós tínhamos cinco empresas nesse consórcio, 3 no consórcio da Andrade, então deve ter sido em torno de 1/8, 1/7 desse valor de 18 milhões. Mas o senhor não sabe, então? Não sei. Tá. E isso não afetou, vamos dizer, o ganho esperado da obra? 18 milhões é um valor significativo, né? Afetou bastante. Só se verifica depois. Essa obra se verificou uma obra muito difícil, altamente complexa, e esse valor foi um valor absolutamente exagerado para o resultado que a obra deu, que foi praticamente quase que um 0-0. O senhor não sabe como isso foi transferido para a W Torre? Não sei. O senhor mencionou seu filho, Ricardo Beckhauser Pernambuco Júnior, isso? Isso. O Ministério Público faz uma afirmação também no processo, na acusação, de que esse contrato Novo Sempre teria envolvido pagamento de valores a agentes da Petrobras. O senhor tem conhecimento a esse respeito? Tenho conhecimento. O senhor pode me relatar o que o senhor sabe? O que o senhor soube na época? Eu soube na época, após já termos, enfim, ganho a licitação, nós fomos comunicados na pessoa do Luiz Fernando. Sempre esse contato era basicamente do Luiz Fernando e eventualmente do Roberto Moscou, que era o diretor-geral. Então foi comunicado que haveria um compromisso de se pagar 1% do faturamento da obra para o senhor Mário Góes, que na verdade não era um funcionário da Petrobras, mas, enfim, se apresentava como um operador da área lá da gerência da Petrobras. E foi só isso que ele falou? Ele chegou a mencionar os nomes das pessoas que seriam beneficiadas? Não, a pessoa... Quem falou isso aqui, que nós tivemos essa informação. E ele, o Mário Góes, depois, inclusive, que o senhor vai ver que ao longo do processo nós passamos a pagar diretamente ao Mário Góes, e deixava bastante claro que ele estava ali representando o senhor Pedro Barusco. Tá. O senhor teve contato direto com o senhor Mário Góes? Não conheço o Mário Góes. O seu conhecimento adveio do contato com o senhor Luiz Fernando? Não, eu não conheci o Mário Góes, nunca tá, mas tive... o seu conhecimento desses fatos advém exclusivamente do senhor Luiz Fernando? Do Luiz Fernando e do Roberto Moscou. Só a Carioca fazia esse pagamento ou as outras empresas também faziam? Não, as outras empresas iam fazer, porque no começo
dessa obra, esse pagamento era feito, enfim, pela própria obra, era feito, na verdade, pela liderança da obra. Quer dizer, que solicitava os valores, davam e aí a liderança vinha entregar para o Mário Góes. Na verdade, o Luiz Fernando nos trouxe, então, ele conhecia o Mário Góes já de outros, de bastante tempo, de outros trabalhos que nada tinha a ver com a Petrobras, e me trouxe a ideia se poderia procurar o Mário Góes e passar a fazer esse pagamento diretamente, como uma forma, inclusive, de se relacionar ali na Petrobras. Essa era a nossa primeira obra, enfim, nessa nova administração assim, da Petrobras. Então eu disse que tudo bem. E a partir daí ele passou a se entender, aí nós fazíamos nossos pagamentos diretos. Mas durante um início da obra, talvez o primeiro terço da obra, esses pagamentos foram feitos pelo próprio consórcio. Houve alguma reunião entre os membros desse consórcio para decidir se seria feito ou não seria feito esse pagamento de propina? Quem que tomou a decisão? A decisão nos foi comunicada pela liderança da obra. Foi comunicada pela liderança da obra, que é a OAS, de que teria que haver esse compromisso. Como eu expliquei ao senhor, quer dizer, eu não participei diretamente de uma dessas reuniões. Isso foi participado ao Luiz Fernando e ao Roberto Moscou também. E o Luiz Fernando e o Roberto Moscou, eles concordaram em pagar a propina ou eles consultaram o senhor ou mais alguém para saber se... Não, me consultaram, não concordaram. Eles trouxeram essa notícia e eu acordei A palavra do concordei final, então, dentro da Carioca foi o senhor? Foi minha. E por que se pagava essa propina? Senhor Juizão, tentar resumir isso. Na verdade, eu trabalho há 58 anos como empreiteiro de obras públicas. E eu vi ao longo de 58 anos como essa relação com os agentes públicos se deteriorou. Na verdade, você depende, no caso da Petrobras, por exemplo, ser incluído numa lista de convidados ou não, em alguns outros órgãos que não tem carta convite, mas são licitações com exigências que não tem uma regra clara para definir quais são as exigências. As concorrências são feitas em cima de projetos bastante incipientes, bastante inseguros, o que exige seja praticamente refeito um projeto. Na medida que você praticamente refaz um projeto, você tem aditivos porque o que estava ali sendo licitado era muito menor do que o que na verdade tinha que se fazer. Você necessita de preços novos. Tudo isso vai exigindo a autorização de um agente público. Então a dependência que vai se ficando do agente público na verdade é muito grande. Então, por que nós pagamos? Nós pagamos por causa disso. Nós pagamos porque você tendo um agente público, uma fiscalização com má vontade, ou não te convida para uma determinada obra que você está habilitado, então você vai ficando, ou te pressiona quando você está fazendo a obra. Então é uma série de exigências que te levam a tomar essa decisão. Mas nesse caso específico, lhe foi transmitido pelo Luiz Fernando que havia, por exemplo, alguma extorsão por parte de algum agente da Petrobras? Não foi transmitido que havia extorsão. Depois do momento em que nós passamos a pagar diretamente, o que havia era pressão. Na verdade, nós passamos a pagar isso, depois ganhamos outra obra na Petrobras, tivemos a mesma solicitação, aí já nós negociando diretamente lá o percentual, mas havia pressão quando não se conseguia pagar, não se tinha geração de caixa. Já acertada. Pressão para receber, exatamente. Tá. Mas para o acerto, por exemplo, quando o senhor deu aquela decisão final pela Carioca, tá bom, vamos pagar. Lhe foi transmitido pelo senhor Luiz Fernando naquela ocasião
que havia alguma extorsão ou ameaça de extorsão por parte dos agentes da Petrobras naquele momento? Não. Ele transmitiu como uma coisa definida. Foi combinado que tem que se pagar. Essa descrição que o senhor fez, então, dos motivos do pagamento era vamos dizer assim, um quadro geral, então, que o senhor tinha essa percepção? Era um quadro geral. E o senhor mencionou de passagem que a Carioca chegou a pagar vantagem indevida em outro contrato da Petrobras também? Pagamos, conforme consta do nosso acordo. Nós pagamos, nós tivemos 3 ou 4 contratos, não estou me lembrando, mas em todos eles nós pagamos. Não a mesma percentagem, porque aí se discutia lá o valor. Certo. O senhor tem informação se alguém além do senhor Pedro Barusco recebia na época? Não tenho. O senhor Renato Duque, por exemplo, o senhor tinha conhecimento se ele recebia ou não? Não tenho. O senhor tinha conhecimento na época que havia a parte dessa propina direcionada a agentes políticos ou a partidos políticos? Não tenho. O senhor tem conhecimento ou teve conhecimento na época como isso foi pago pela Carioca Engenharia? A vantagem devida? Tenho perfeito conhecimento. Esse pagamento foi feito em dinheiro, muitas vezes, quando se conseguia gerar esse dinheiro, e em um determinado momento, como essa geração era também muito difícil, houve uma série de pagamentos que foram feitos no exterior de uma conta particular minha. O Ministério Público se reporta na denúncia a uma transferência no exterior de cerca de $711 mil em 22/3/2012 de uma conta que seria do senhor, segundo a denúncia, para uma conta do senhor Mário Góes. Foi isso mesmo? Exato. Essa foi quando nós fizemos o acordo de colaboração, o que nós conseguimos levantar foi isso. Depois nós verificamos, porque era uma conta... então essa foi feita de uma conta Cliver, que era uma conta que estava em vigor e a gente tinha o extrato. Depois, se o senhor me permitir, quer dizer, nós verificamos, nossos advogados, inclusive, tiveram na Suíça levantando contas de banco onde nós já tínhamos encerrado a conta, então nós fizemos mais essa que o senhor se referiu foi feita em 2012 e nós fizemos várias que pegaram do período do final de 2009 a final de 2010. São 1, 2, 3, 4, 5, 7. São todas relacionadas a essa empresa, a Cliver? Não. São relacionadas no final às contas do Mário Góes. Essa primeira que o senhor se referiu, de 2012, é da conta Cliver. As demais, de uma conta que era minha, que foi fechada, de uma offshore chamada Generosos, não era Cliver, era da Generosos. E, na verdade, inclusive, o que houve até uma dúvida foi porque o provedor de serviços financeiros nossos lá na Suíça, ele, na verdade, ele recebia uma ordem da transferência, mas ele transferia para uma conta ônibus, que o próprio Ministério Público depois denominou de conta ônibus, e dessa conta ônibus para a conta do Mário Góes. O senhor pode me passar essas tabelas, por gentileza? Posso. Aqui então essas contas ônibus, uma se chamava Kindai, que foi a proveniente da Clive, e outra se chamava Coromo, que foi a proveniente da Generosos. Essa Clive era uma offshore, minha. O senhor era beneficiário também? Eu sou o beneficiário, e a Generosos, eu era o beneficiário, acabou. E essas transferências, então, foram pagamento de propinas ao senhor Mário Góes e ao senhor Pedro Barusco, é isso? Pagamento de propinas ao senhor Mário Góes. Nunca fomos
diretamente ao senhor Pedro Barusco. Mas o senhor Mário Góes se apresentava... a transferência era para o senhor Pedro Barusco? Não, eu sabia, o Mário Góes dizia, vamos dizer, uma pessoa da confiança do Pedro Barusco. Mas o que ele dizia é que ele era o beneficiário final dessas contas para qual nós transferimos. O senhor ou o diretor, eles chegaram a checar isso junto ao Pedro Barusco? Para ver se ele era um real representante mesmo? Nenhum diretor nosso, o contato que tinha até com Pedro Barusco era... eu nunca tive, nem conheço, mas era um contato bem muito, enfim, esporádico e muito mais assim em termos técnicos, de alguma visita à obra, etc. Nenhum diretor me reportou que teria conversado com o senhor Pedro Barusco sobre esse assunto. E como é que podiam se assegurar que o pagamento ao Mário Góes beneficiava o agente da Petrobras? Olha, era como eu falei para o senhor, essa sempre foi a nossa primeira obra no mercado desse, e era uma voz corrente no mercado que o Mário Góes era uma pessoa muito ligada com Pedro Barusco. E efetivamente ele, enfim, trazia informações de dentro da Petrobras, de concorrência que ia acontecer, etc., que tudo indicava que era uma pessoa de confiança do Pedro Barusco. Esse pagamento da conta Cliver e depois esse pagamento da conta Generoso. O Generoso foi antes até. Se referem a esse contrato do Novo Sempre ou a outros contratos? Não, se refere a todos os contratos. Nós não tínhamos assim uma contabilidade apurada. Isso aqui é do Sempre, isso aqui é outra obra que foi um terminal do TABR e finalmente uma obra que era do GNL na Bahia. É como se fosse uma conta corrente, então? Era como se fosse uma conta corrente, porque tanto dependia da gente conseguir ter uma geração de caixa e fazer pagamento aqui no Brasil, tanto que, na verdade, essas contas minhas foram utilizadas exatamente por isso, porque nós não tínhamos como gerar aquilo, éramos bastante pressionados para o pagamento, então na medida a gente iria pagar. O senhor sabe me dizer quanto aproximadamente a Carioca Engenharia pagou da parte dela de propina para esse contrato do Novo Sempre? Para esse contrato do Novo Sempre, olha, eu não sei assim exatamente, mas se a gente raciocinar que é 1% de 20% do contrato, vamos dizer. O cálculo era esse, então, era 1% sobre o percentual do consórcio pertencente à o meu Carioca. Percentual, exatamente. E pagamentos em espécie, como foram feitos? Pagamentos em espécie eram feitos também na nossa leniência, isso foi exposto. Havia uma funcionária bem antiga nossa, de muita confiança minha particularmente, e que contactava determinadas empresas, algumas empresas que trabalhavam para nós, então superfaturavam, algumas outras que nem superfaturavam, e essas empresas inclusive foram todas já entregues aí nessa nossa colaboração, depois nas leniências, então, e aí esses recursos iam sendo gerados. Eu vou interromper um minutinho aqui, você pode interromper o tamanho do áudio.